Então, esses discípulos de João estavam jejuando, e com eles jejuavam também os fariseus, porque afinal o jejum estava prescrito na lei judaica. Então, estava todo mundo jejuando, porque isto era um princípio da lei judaica. Eles vêm e lhe dizem, por que os discípulos, eles mesmos, se falam de si na terceira pessoa, ok? Por que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os teus discípulos, falando com Jesus, não jejuam? Então, nós temos aqui um impasse, não é isso? Eles jejuam segundo a lei mosaica, segundo a lei dos judeus. E por que os discípulos que estavam com Jesus não jejuavam? E Jesus responde assim, acaso os convidados das núpcias podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Mas dias virão, quando o noivo for tirado deles, e naquele dia, então, jejuarão. Então, o que nós temos aqui? Ele fala de núpcias. Núpcias é uma festa de casamento. No casamento são trocadas alianças, não são? Nós estamos aqui estudando o Novo Testamento. O que quer dizer testamento? Aliança. Certo? Então, houve a primeira aliança no Antigo Testamento, aliança de quem com quem? De Deus e seus filhos. Essa aliança foi sacramentada nos 10 mandamentos. Então, é a primeira revelação das leis de Deus, foi a aliança que Deus fez com o povo, não é? A aliança que Deus fez conosco. Depois veio no Novo Testamento uma nova aliança. Uma nova revelação das leis de Deus. Diferente da primeira aliança, que chegou pelas mãos de Moisés, que recebeu do alto, lá no Monte Sinai. No Novo Testamento, na Nova Aliança, quem traz é um enviado direto de Deus. É Jesus que traz. Ele traz a aliança, que é o Evangelho. E tanto é forte que nós juntamos, de certa forma, a imagem de Jesus ao próprio Evangelho. Por quê? Porque ele trouxe. E ele trouxe e viveu todas as lições que trouxe. Deixando por final a última que diz que o verdadeiro amigo é o que dá a vida pelos seus amigos. Saiu dali para ser preso e crucificado. Então, tudo que Jesus disse, ele exemplificou. Então, nós vemos que ele é o noivo. Né? Ele traz, ele representa, eu e o Pai somos um. E essa é uma situação tão diferente da primeira aliança, que ele está destacando a grandeza, o quanto nós deveríamos estar felizes por termos tão alta demonstração do amor divino em nos enviar Jesus. E ele vai dizer, numa festa como esta, ele não vai dizer com essas palavras, em que o próprio Messias traz a mensagem de Deus, esta não é a hora de jejuar, esta é a hora de celebrar. É uma hora o quê? Diferente. Até porque não vamos esquecer, quando você jejua, você não come. Qual foi um dos maiores tablados em que Jesus pregou? Foi na mesa de refeições, não foi? Quantas vezes Jesus pregou sentado à mesa, numa refeição? Na casa do publicano, na casa de um, na casa de Pedro. Ele chegava, sentava-se,
à mesa. Vejamos que o último grande momento dele com seus apóstolos foi a última ceia. Então, ele não abria mão do momento de confraternização de uma refeição. Porque o momento de jejum é um momento de contrição, não é um momento de festa, é? Não. Quem jejua está no momento de contrição. O que ele está dizendo é que a presença dele não deve gerar contrição, deve gerar participação. Nós devemos ser partícipes, atuantes, ativos e não passivos. Nós estamos com Jesus e Jesus nos pede ação. Ação, em primeira instância, dentro de nós, revendo lá aquela bagunça, aquela sujeira que a gente ainda tem dentro da gente, se exige tanto. Não é um momento de contrição. É um momento de ação. No nível mental, no nível emocional e no nível de ação física, de ação no mundo físico diretamente. E, voltando, ele não tinha comprometimento com a lei judaica, mas ele nunca falou nada contra isso, falou? Olha, em vez de vocês se preocuparem lá com esse jejum, vocês deviam estar atentos a isso. De jeito nenhum, ele não confronta as leis judaicas, ok? Jesus era judeu. Ele não confronta. Quer continuar jejuando? Ele não está falando de qualquer pessoa, ele está falando dele. Ele está em missão. E a sua missão, ele está ligado a Deus, e não a Moisés, e não à lei judaica. Dentro da lei judaica, também estão os 10 mandamentos, certo? Ok? Só que a lei judaica é muito maior que os 10 mandamentos. Óbvio tinha que ser assim. Nós estamos falando de um povo que estava saindo do Egito e que tinha adquirido vários hábitos pagãos. Então, vieram leis muito fortes, muito severas, para que eles desconstruíssem aquilo tudo que tinha sido construído no período de servidão no Egito. Então, as leis foram fortes e se juntaram e ganharam o termo de divinas, até para dar mais força para a coisa, né? Sabe que pessoas imaturas, elas têm tendência a descumprir facilmente uma situação. Então, você dá mais força a uma lei. Ora, mas ele não é um espírito imaturo, né? Jesus sabe exatamente o que é cada coisa e para que serve cada coisa. E ele não estava sujeito à lei dos homens, porque ele estava muito acima do que a lei dos homens tenta coibir no próprio homem, não é? Então, ele estava ali com foco nas leis de Deus e não descumpriu nenhuma, óbvio. Mas uma dessas leis é não fazer nada no sábado. Outra dessas leis é fazer o jejum. Mas ele está mostrando que ele não é qualquer pessoa. Ele é o Messias, coisa que ele está trazendo essa informação aos poucos, olha. Ele é o noivo. Então, ele traz certas figuras onde ele não diz, mas ele diz que é uma condição especial. Ele conta um contexto, coloca num contexto ilustrativo, né? Mas não diz ali, olha, eu sou o Messias, agora é hora de eu ser ouvido, e eu vou pregar onde for, se tiver que ser numa mesa de refeição, vai ser, e não é por ser num sábado que eu não vou fazer, ou no momento de jejum que eu não vou pregar, que seja na mesa. Então, é para comer e ouvir? Eu quero que ouçam. Ninguém ouve muito bem com fome, ouve. Né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de escutar, ele queria ser bem ouvido, ele queria uma boa vontade para ser escutado. Né? E, sem dúvida nenhuma, fome, às vezes, não favorece nesse sentido. Nós, meros mortais, ok? Ai, mas é aquele que passa não sei quanto dia lá em adoração. Olha só, nós não somos essa pessoa, somos. Alguém aqui fica dias sem comer, meditando e buscando nirvana? Não, né? Acho que não, pode ser que tenha alguém aqui, se tiver, me perdoe, mas... Bom, e aí continua que Jesus
dizendo assim: durante o tempo que o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Não podem jejuar, por quê? Porque Jesus está na mesa comendo e falando. Esse não é o melhor momento de jejuar. Está lá na refeição, está falando, agora eu não vou comer, todo mundo vai comer. Não, não é momento, não vamos pensar, vamos ter o quê? Prioridades. Prioridades. Mais dias virão, diz Jesus, quando o noivo for tirado deles. Isso vai acontecer ainda. E Jesus sabia, não é? Ainda não tinha falado, mas lá no Antigo Testamento dizia do Messias, não é? E como o Messias seria supliciado como foi. Mas dias virão quando o noivo for tirado deles, e naquele dia jejuarão. Isso quer dizer o quê? Todo mundo que tinha o preceito judaico de jejuar, não estando mais o Messias sentado à mesa, pregando o evangelho, poderiam voltar a jejuar normalmente? Poderia. O noivo não estava mais ali, ele não estava mais pregando o evangelho. Não havia mais este momento único na humanidade em que a luz veio habitar entre as sombras, que ainda estamos nós como sombras.